Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou agora convidar você a ouvir a 13ª aula preparatória para a primeira ordenança de Cristo Jesus, o batismo, a última aula. Como se sente agora? Você sabe, você foi ativado pelo Espírito Santo. Você ouviu a chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus. Você sente a vida eterna fluindo em todo o seu coração. Você sente que o seu nome foi inscrito no livro da vida. Agora você vai obedecer ao Filho de Deus, Cristo Jesus, e vai à igreja local solicitar que você seja batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ainda mais você vai dar o seu testemunho perante a igreja, para que eles vejam o resultado da transformação que a salvação em Cristo Jesus produziu em sua vida. Está pronto para fazer isso? Você agora vai ouvir a santa palavra de Deus e vai ficar feliz. Eu vou ministrar e te ensinar. O crente é vigia. O crente é vigia. O crente é vigia. Quer saber o que a Bíblia diz? Mateus 25:13. Vigiai, vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Ainda mais, Mateus 24:42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Como se sente agora? Quer se manter por dentro do assunto? O crente é vigia? Tudo já existe dentro de você. Você só precisa aprender a acessar isso pela santa Palavra de Deus, a Bíblia, com a ajuda do Consolador, o Espírito Santo. Eu vejo força em você, mesmo que você não consiga enxergar. Você acredita? Eu sei que você pode ser mais ativo nesse objetivo. Portanto, vigiai,
porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Pense nisso. Para inspirar a sua vida, você precisa aprender a fundo o significado de vigiai. Eu fico imaginando, transforme a sua mente, deixa-a aberta. Você tem tudo o que é importante para fazer o que é necessário agora. Quer saber o que a Bíblia diz? Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que o chamou para o seu reino e glória. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. Haja como cristão, vigie. Quer uma dica? Não fique de fora dessa. Você precisa agir agora. Você vai receber orientações poderosas na santa palavra de Deus, a Bíblia, e vai entender como ser um vigia incrível. Você foi ativado pelo Espírito Santo. Você recebeu e ouviu a chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus. Por isso, você precisa desprogramar as suas crenças limitantes e memórias do seu inconsciente e programar uma nova mentalidade, livre dos vírus emocionais, mentais que estão enraizados em sua mente. Hoje você vai descobrir em Cristo Jesus e pela palavra de Deus, a Bíblia, como ficar vigilante. Está preparado? É urgente pensar que a esperança em Cristo Jesus, o Messias, em vigiar, mexe com a sua vida, transforma-a e acende a chama da fé bíblica. Quer saber o que a Bíblia diz? Ouça o que precisa ouvir. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Você consegue se sentir confortável agora? Eu fico pensando a grandeza do poder de uma pessoa está na medida de ser vigilante em sua entrega ao Filho de Deus, Cristo Jesus. Você sabe, todo crente deveria ser um vigia. A salvação em Cristo Jesus muda a vida.
Você sente a sua mudança? Quer saber o que a Bíblia diz? Portanto, vigiai, porque não sabeis nem que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Quer vigiar? É só acreditar que você vai conseguir. Tudo tem a ver com algo que vai acontecer. Você sabia? Com o recurso disponível da Santa Palavra de Deus, a Bíblia, você está pronto a ser um vigia. Quer saber mais? Procura-se por cristãos que desejam vigiar, mas não sabem por onde começar. É o seu caso? Tenho certeza que você vai aproveitar muito. O crente é vigia. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Se concentre nesse ponto específico. Não importa qual idade você tem, você pode ser vigilante. Eu sei que vou conseguir. Eu estou a conseguir. Estou pronto para conseguir ser vigia. Eu fico imaginando. Você pode transformar o propósito de ser um vigia e carregá-lo como uma bandeira. Quer fazer isso? Se sente pronto para fazer? Hoje você é desafiado a ficar firme na responsabilidade de se estar vigilante em Cristo Jesus. Se você ficar vigilante, você vai ganhar uma vida cheia de autoconfiança e grandes realizações em Cristo Jesus, o Messias, e ainda mais pela Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Viu só? Você tem tudo do que precisa. Quando você diz eu posso, começou a poder. O poder da ação está com você. Perceba a dimensão de tudo isso. Mentalize agora que você tem uma confiança inabalável. Visualize uma vida cheia de coragem. Você foi ativado pelo Espírito Santo e ainda mais ouviu a chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus, para ser testemunha e vigia. Visualize uma vida cheia de coragem, força,
autoconfiança, determinação e produtividade em Cristo Jesus. Visualize a sua comunicação persuasiva, anunciando, proclamando Cristo Jesus, a única esperança. Visualize a sua comunicação persuasiva, clara e assertiva na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Você foi ativado pelo Espírito Santo e ouviu a chamada irresistível do Filho de Deus a ser testemunha e vigia. Escute todos te admirando e te aplaudindo, aplaudindo, aplaudindo de pé com a sua firmeza em sua chamada irresistível do Filho de Deus, sendo testemunha e vigia. Imagine agora a melhora do seu desempenho em rodas de conversas e apresentações do plano da salvação em Cristo Jesus aos seus amigos. Sinta o reflexo desses resultados em sua vida emocional, mental, espiritual e ainda mais profissional. Sim, você quer desenvolver essas habilidades. Siga em frente nesse sentido. Aproveite o que há de melhor na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Aproveite o que há de melhor em ser testemunha e vigia. Você está com Cristo? Quer saber mais sobre o assunto? Agora você vai avançar rumo ao seu objetivo. Pense nisso. Enquanto você escuta a voz da Santa Palavra de Deus, a Bíblia, e se sente confortável, pode descobrir o que é importante fazer dentro de você. Mas sabe o que é melhor de tudo? A garantia do céu, a pátria celestial, a nova Jerusalém deve levar você à vigilância. Você vai contar uma nova história de sua vida conectado em ser um vigia. Histórias encantam, histórias conquistam, histórias convencem. Quer saber o que a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, diz? Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Como se sente agora? Continue ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Apocalipse capítulo 16.
versículo 15. Quer ouvir mais? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem, Cristo Jesus, virá numa hora em que vocês menos esperam. A Bíblia diz em Mateus 24, 42 a 44. Como se sente agora? Você está ouvindo crente é um vigia. Você foi ativado pelo Espírito Santo. Deus vai conectar você com uma vitória tão grande e você vai se surpreender. Você deve ser um vigia quanto à tentação. Está pronto para ouvir? Era tarde quando Cristo Jesus e os 11 discípulos chegaram ao jardim do Getsêmani, lugar costumeiro de oração. O dia tinha sido cheio de atividades em um ambiente movimentado e hostil. Eu fico pensando, os corpos dos discípulos pediam para descansar, mas Cristo Jesus sentia sua alma triste e pesarosa. Cristo Jesus disse: ficai aqui e vigiai comigo. Mais tarde, Cristo Jesus repreendeu os discípulos por terem dormido e disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quer ouvir mais? Certamente o apóstolo São Pedro jamais esqueceu os acontecimentos daquela noite. Como ele dormiu quando devia estar vigiando e como caiu na tentação de negar o seu Senhor Cristo Jesus. Talvez a experiência estivesse em sua memória quando o apóstolo São Pedro escreveu: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. O apóstolo São Pedro ainda disse: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Cristo Jesus for revelado. 1 Pedro 1,13. A Bíblia diz: eu acredito. Cristo Jesus disse à igreja em Sardes: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrepende-te. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei sobre ti. Apocalipse 3,3. Como se sente agora? Você deve vigiar quanto ao testemunho. Fique atento. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 a 21. Está pronto para ouvir?
Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres, para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Como se sente agora? Atalaia é um vigia ou sentinela que tem a responsabilidade e a chamada de avisar a outros do perigo que se aproxima. Você, como atalaia, está avisando a seus familiares e a outros do perigo em que se encontram sem a salvação da alma em Cristo Jesus. Pense nisso. Você foi ativado pelo Espírito Santo. No Novo Testamento, Cristo Jesus põe essa responsabilidade sobre todos os que são salvos e não somente sobre os profetas. Nesse sentido, cada crente é um profeta ou profetiza para avisar os outros sobre a ira de Deus que lhe sobrevirá, se não se arrependerem de seus pecados. Quer ouvir o que a Bíblia diz? Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, há uma exortação aos salvos. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Como se sente agora? Cada pessoa que já ouviu a chamada do Espírito Santo e experimentou a salvação na sua alma, deve ser um atalaia, um vigia, dizendo para os pecadores: venham, venham, venham depressa para o verdadeiro refúgio, Cristo Jesus. Você foi ativado pelo Espírito Santo e ouviu a chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus,
para ser testemunha e vigia. O crente deve cumprir fielmente esta responsabilidade, revestido da graça e do poder do Espírito Santo. Quer saber o que a Bíblia diz? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14, 15 e 20. Como se sente agora? Aproveite o que tem de melhor na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Eu fico pensando nas praças e sinagogas, no palácio de César e na prisão imperial, na estrada solitária e no navio a naufragar. O apóstolo São Paulo foi um vigia, um atalaia e testemunha fiel das almas perdidas. Quando o apóstolo São Paulo se despediu dos anciãos efésios, pôde dizer com toda a autoridade: portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 26 e 27. A Bíblia diz, eu acredito, como atalaias ou vigias, eu e você teremos de prestar contas um dia perante aquele que nos comissionou e nos chamou, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Despertemo-nos agora para trabalhar para Cristo Jesus como testemunha, pois milhões morrem a cada dia sem conhecer a verdadeira vida, Cristo Jesus. O que você vai fazer agora? Vai testemunhar e vigiar. Você foi ativado pelo Espírito Santo e ainda mais ouviu a chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus. Você deve ser um vigia quanto à trombeta. Quer saber o que a Bíblia diz? Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Aproveite o que há de melhor na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Como você está usando o seu tempo? A vida é curta e incerta. Você não conhece o seu amanhã. Projetos,
sonhos em como ganhar dinheiro, gastar dinheiro, comer e beber, casar e dar-se em casamento, tudo isso pode acabar para você num piscar de olhos. Já pensou nisso? E você, o que tem feito por sua alma imortal? Você está desperdiçando o seu tempo ou usando-o sabiamente? Você está preparado para encontrar-se com Deus? Você colhe aquilo que semeia. Uma vida sem Cristo, uma eternidade sem Cristo. Uma vida com Cristo, bem-aventuranças com Cristo e o júbilo da salvação na pátria celeste. Já pensou nisso? Onde você estará na eternidade? A eternidade está vindo. A eternidade está vindo. A eternidade está vindo muito rapidamente sobre você. Você está indo muito rápido para ela. Mas onde você estará? Do lado direito ou esquerdo? No tribunal de Deus? Estará você entre os perdidos ou salvos? Aqui e agora. Não descanse sua alma enquanto não estiver seguro nos braços de Cristo Jesus. Creia nele, Cristo Jesus, e você terá a vida eterna. Você é um vigia. Nós estamos todos nos movendo para o mundo onde tudo é eterno. Por isso, você é um vigia. Vou te mostrar todo passo a passo. Você vai ter um acesso àquela sensação incrível de convicção de fé em Cristo Jesus. O dia do Senhor está chegando, está próximo. As coisas que não vemos, que estão além da sepultura, são eternas. Tanto a bem-aventurança dos salvos quanto a condenação dos ímpios é eterna. Você é um vigia. Na eternidade não haverá mudança de status. Na eternidade não haverá fim, mudança, nem alteração, nem aniquilação. O que está além da sepultura é eterno. Quando a última trombeta tocar e os mortos se levantarem da sepultura, todos enfrentarão a eternidade. Quer saber o que a Bíblia diz? No livro de Daniel está registrado. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Você sabia? Cuidado com o que você está fazendo. Vigie, vigie. Considere as coisas à luz da eternidade antes que seja tarde demais. Aproveite aqui agora, enquanto há tempo, o que há de melhor na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. As coisas com que você lida agora são todas temporais. O prazer, os investimentos, a recreação, o lucro, os cuidados terrenos que absorvem toda a sua atenção,
que dominam sua mente e assaltam sua alma de preocupação são coisas passageiras que em breve vão deixar de existir. Eu fico imaginando. Não ponha o seu coração nelas. Não se agarre a elas tão intensamente. Não faça delas um ídolo. Você não pode conservá-las para sempre, nem levá-las consigo quando partir deste mundo. Você entrou nu e sairá nu deste mundo. Você não pode levar seu dinheiro, sua casa, seu carro, suas joias. Não há caminhão de mudança em funeral. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busque as coisas lá do alto, onde Cristo Jesus está sentado, pois o mundo e os seus desejos passam. Você está ouvindo, o crente é um vigia. Aproveite o que há de melhor na santa palavra de Deus, a Bíblia. Você foi ativado pelo Espírito Santo. O mesmo pensamento deve alegrar a sua alma. Suas tribulações e angústias também são temporárias. Em breve elas irão terminar. E mesmo agora elas trabalham para o seu bem. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A Bíblia diz: eu acredito. Receba-as pacientemente, suporte-as confiadamente. Você pode fazer isso. Você é um vigia. Olhe para cima, para o trono de Deus. A sua redenção se aproxima. Em breve, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias, enxugará de seus olhos toda lágrima. Em breve, a dor não mais existirá. Há um descanso para o povo de Deus. Há um descanso para os salvos em Cristo Jesus. Há um descanso para a igreja. Há bálsamo em Gileade. Em breve a cruz será trocada pela coroa e você vai se assentar lá na glória, na pátria celeste, com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Você consegue imaginar? O crente é um vigia, você sabe. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia o vosso Senhor virá. Como se sente agora? Você foi ativado pelo Espírito Santo. Você recebeu e ouviu a chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus. Você agora é uma testemunha e um vigia. Vigie sua vida espiritual, mental, emocional e pessoal. Vigie com a ajuda da Santa Palavra de Deus e do Espírito Santo. Você tem tudo o que é importante para fazer agora. Aproveite o que há de melhor na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Cristo Jesus abençoe sua vida.
Só Cristo Jesus pode salvar a sua alma. Cristo Jesus é a única esperança de salvação de sua alma. Venha para Cristo Jesus aqui e agora. Você é um vigia.